Há 50 anos, Curitiba fazia um paiol de pólvora começar uma revolução. A Fundação Cultural de Curitiba cresce junto com a cidade das ideias inovadoras. É uma história de transformações. O passado vira futuro e o sonho realidade. É a Fundação No Tom da Cultura. 50 anos afinados com a nossa música e com a nossa arte. Cultura de todas as gentes de Curitiba. Cultura feita por profissionais. Cultura feita por voluntários. Não acontece sozinha. Cultura em Curitiba não é uma questão de vontade, é uma questão de lei. E é por isso que a gente tem o Programa de Incentivo à Cultura desde 2005, o Conselho Municipal de Cultura criado em 2006, o mesmo ano que a gente virou a página na Casa da Leitura. É cultura para todos, da música de concerto até o palhaço. Respeitável público, sejam todos bem-vindos ao Circo da Cidade. Para a cultura acontecer na sua vida, existe o trabalho dos profissionais da Fundação Cultural de Curitiba. O Natal em Curitiba já virou tradição! Um
paiol de pólvora virou teatro e um quartel virou cinema. Curitiba é cultura. Agora, como no princípio, estamos sonhando, planejando, fazendo os próximos 50 anos. Fundação Cultural de Curitiba, 50 anos à frente. Hoje, Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do Agora, está chegando na Capela da Glória para assistir um recital de William Carter de Alaúde, com repertório de Stephen Leopold Hess. Terminou a igreja e casou com ela aqui dentro. Vieram morar aqui do lado. Essa casa aqui foi desapropriada pela Prefeitura de Curitiba, possivelmente vai se tornar também um centro cultural, queira Deus também para a música antiga. E essa capelinha, que também já foi a igreja mais concorrida de Curitiba, porque as novenas do Perpétuo Socorro, na década de 60, elas aconteciam aqui. Quando os redentoristas americanos chegaram, eles vieram para cá. E cerca de 20 mil pessoas desfilavam aqui na João Alberto nas quartas-feiras. Então a gente está num público menor do que tinha. E vejam só, em 2009 essa capelinha ela ficou abandonada, teve que ser fechada, o forro caiu, ela estava toda deteriorada. Em 2018 ela foi restaurada, ela foi recuperada. E ela permanece como um testemunho, um monumento do ciclo da erva mate, que foi um período aí do século XIX que fez com que o estado do Paraná prosperasse e conseguisse também a emancipação política, por conta da erva mate e do chimarrão, que nós não somos paulistas. E vejam só, essa capela, desde então, ela se tornou também uma referência para a música antiga. Nessa 40ª edição da Oficina de Música de Curitiba, nós teremos 7 concertos de música antiga aqui na capela. Recomendo a vocês que peguem a programação, acompanhem, tá certo? Porque evidentemente essa capela se torna mais gloriosa com a música e com a presença de vocês. Um bom concerto, a gente se encontra de hoje até domingo aqui. Bom dia. Bom dia. Desculpa, não falo muito português. Minha amiga Isabel fala por mim. So, I want to say that yesterday, playing this program, music which I love very much, I realized that it was all in the key of G minor, and it was all very serious, maybe even miserable. Ele tocou todo o programa e ele adora tocar esse programa, mas ele percebeu que é todo em sol menor, então ele achou miseravelmente triste. So I want to make a slight change, so I can play something at the end which is a little bit more optimistic, which is how I feel being in Wonderful Curitiba. Então no final ele fez uma pequena mudança, ele vai tocar uma peça um pouco mais otimista e é o que ele sente quando ele está aqui em Curitiba. So, primeiro, Adagio e Fuga de Bach, Sol e Tem. Primeiro, Adagio e Fuga de Bach, Sol. E depois? Depois, Sonata de Weiss, and finalmente, Rondeau Chacon. Rondeau Chacon, French, Rondeau Chacon from the 1600s.
do século XVI, XVI, mas anônimo, né? Yeah. Well, a very wonderful piece. It was never published. It's only in manuscripts. Nunca foi publicado, só tem manuscrito. And in one manuscript, the one that I rely on a lot, it says, Chacun ou Cascade de Monsieur Delaunay. Então, está escrito no manuscrito Chacun de Cascade de Monsieur Delaunay. Yeah, and I don't know who Monsieur Delaunay Ninguém sabe. Quem é esse? Ok, obrigado. Muito bem.
So I wanted to go right into the next piece without talking. Tá, eu entrei direto para a próxima peça sem falar alguma coisa. But the problem is the humidity means that the instrument goes a little bit out of tune and my fingers stick together. Ixi, também aconteceu que a umidade grudou aí, deu um problema nas cordas e os dedos ficaram grudados. I promise this is not cocaine. and just finally to say, the music I'm about to play now by Vice shows that
it's the same world then as now. Então a música que vai tocar de Vaz mostra o mesmo modo. Yeah, because there's a story about Weiss when he was my age, 65, and he played in front of some noble people that had never heard him before. A história de Silvius Leopold Weiss, que ele tinha aproximadamente a idade que ele tem agora, 64, e que ele tocou para pessoas nobres que ele não conhecia. And these people heard him play and they were amazed. Aí as pessoas ouviram ele tocar e ficaram abismadas, né? Because he was very good. Ele era maravilhoso, né? So one of the people said, "How long have you been playing the lute?" Uma das pessoas disse, quanto tempo você já tocando Lula-Luz? And Weiss said, "Oh, just about a year." And so somebody else who knew him said, "That's a lie, because I saw you play for the emperor when you were 7 years old." Aí o outro falou, é mentira, porque eu vi você tocando para o imperador quando você tinha 7 anos de idade. And Weiss said, "No, for the first 60 years, I was just training." Ele falou, nos primeiros 60 anos eu só estava afinando. Que é o que aconteceu com as cordas, né? As cordas
café de hoje é respondendo uma pergunta da Vanessa, que me pediu para dar dicas de como organizar uma rotina diária de estudos, autoconhecimento e meditação. Toda criação de bons hábitos é algo que é muito positivo da gente construir. Quando eu estava pensando em responder essa pergunta, me vieram várias rotinas que eu tenho diária. Só que aí eu selecionei 5, que eu acho que senão a gente vai se perder, que é tanta coisa. Então, das rotinas que eu tenho diariamente, uma que fez toda a diferença e que por isso que eu mantenho, independente do dia da semana, é acordar cedo. Quando eu falo em acordar cedo, é acordar cedo mesmo, antes das 5. E por que que é positivo para mim, fez a diferença acordar esse horário? Porque meu dia ele fica mais produtivo, eu ganho mais horas e, logicamente, se eu acordo mais cedo, eu vou ter sono também mais cedo, então eu acabo dormindo mais cedo. Primeiro, por que é legal você acordar cedo? Esse horário, geralmente, a maioria das pessoas, pelo menos na sua região geográfica, elas estão dormindo. Em termos de frequência de energia, você não tem tanta gente reclamando, você não tem pessoas com uma frequência mais baixa, porque as pessoas, do modo geral, estão dormindo. Quando você dorme mais cedo e acorda mais cedo, você consegue planejar melhor o seu dia. Então você tem tempo para fazer uma meditação, para fazer uma devocional, fazer a sua oração, e isso faz a diferença positivamente no seu dia. Você consegue começar o dia sem aquela pressa, sem aquela sensação de que já está atrasado, que já perdeu muita coisa, porque o sol ainda nem saiu. Só isso por si só já traz uma energia muito boa. Então, se você direciona essas primeiras horas, primeiro momento do dia, para fazer algo direcionado para a sua espiritualidade, por exemplo, isso já te fortalece mais ainda. Então, a primeira dica que para mim fez toda a diferença é acordar cedo, porque o meu dia tem mais horas produtivas e eu tenho mais energia para planejar e desenvolver o que eu quero para aquele dia. A segunda dica, que eu acho assim que também fez toda a diferença, é logo em seguida, na sequência, já começar a ler. E pegar um livro que seja um livro que a gente chama de ativacional. O que seria isso? Ele é mais do que um livro motivacional. É um livro que você vai ler. Não vou pegar um livro técnico, por exemplo. Um livro filosófico, assim, pesado em termos de leitura. Não, vou pegar um livro que vai me inspirar, que vai me dar uma energia, mas não apenas vai fazer com que eu me sinta motivada, mas vai fazer com que eu entre em ação. Então isso é algo que também já vai dando continuidade para essa produtividade no decorrer do meu dia. Terceira dica, que também para mim é muito importante, fazer anotações em cadernos. Então pensa, acordei, planejei meu dia, fiz a minha devocional, li um livro que vai me dar um insight de repente muito bacana para aquele dia, algum direcionamento. E eu tenho os meus cadernos de anotação, que eu sempre estou fazendo uma anotação ou outra referente àquilo, aquele insight que eu tive do livro, relacionado ao meu planejamento do dia. Eu vejo assim, que nos meus atendimentos, às vezes as pessoas elas têm dificuldade de planejar os seus objetivos, porque elas têm, na realidade, dificuldade de colocar no papel isso. E tudo que é importante é colocado, né? Tudo que é importante tem uma assinatura. Então, quando você coloca ali no papel o teu planejamento, o que você quer, o que você idealiza, quais são os passos para você alcançar aquilo, você estrutura também no teu cérebro um caminho de ação. E se você não consegue fazer isso, também é importante, porque na realidade isso está te mostrando que não está muito claro para você. Ou porque você não acredita naquela meta, naquele objetivo, por isso você não tem clareza e não consegue colocá-la no papel. Então isso por si só já é positivo, porque você consegue trabalhar isso. Você só vai poder trabalhar isso se você tiver essa clareza de que você, na realidade, não consegue se empenhar para um objetivo, porque na sua mente isso não é possível. Então, quando você identifica isso, isso por si só já é algo muito positivo, que aí você já foca no problema. Então, isso é um aspecto muito bom de estar notando. Outro, eu recentemente tive um problema no meu computador, que eu inclusive perdi o computador, né? Perda total. Se eu não tivesse os meus cadernos de anotação,
Seriam assim dias que seriam tenebrosos para mim. Então assim, foram momentos que eu peguei os cadernos, inclusive do novo projeto, e fui lá e fiquei escrevendo. A gente não fica dependente da tecnologia 100%, porque hoje a gente vive, né, na era da tecnologia. E isso é bom porque você acaba governando sobre realmente seus atos, sobre as suas ações, sobre o que você planeja. A quarta dica para aumentar a produtividade, que para mim fez toda a diferença, foi introduzir na minha rotina o jejum intermitente. Porque você diminui a quantidade de horas que você vai estar ali comendo. Então, por exemplo, se eu faço um jejum que vai durar até as 10 da manhã ou até o meio-dia que seja, aquele período eu vou estar tomando café, só o cafezinho preto. Então, assim, isso daí logicamente vai fazer parte da minha rotina, mas eu não vou estar preocupada em preparar alguma coisa para comer. Eu acabo tendo mais atenção plena nas atividades que eu vou estar desempenhando naquele período. Então, assim, tem estudos que mostram isso, que o jejum ele ajuda muito nesse sentido, ele aumenta o nosso foco. O jejum, ele na realidade, ele é uma prática milenar, que muitas religiões eram adeptas. E por que as pessoas faziam no sentido religioso o jejum? Porque o jejum, na realidade, é separação. É um momento que você está se abstendo de um alimento para estar fazendo alguma coisa. Então, no caso, num contexto religioso, espiritual que seja, a pessoa ela estaria se abstendo do alimento para estar se consagrando, fazendo as suas orações. Então, se você não está utilizando isso num contexto religioso, espiritual, você tem aquele tempo que você consegue também direcionar mais foco para aquela atividade que você quer. Então isso também ajuda muito e não faço sempre, mas sempre quando eu faço faz a diferença. Então a quinta dica de produtividade hoje, que é a última, é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela é libertadora. Porque sempre que acontece alguma coisa e a gente tem a tendência de achar que a culpa é do outro ou que o outro é responsável, a gente gasta uma energia muito grande em relação a isso, ao invés de estar utilizando essa mesma energia para estar resolvendo aquela situação. Então, quando a gente tem isso como uma rotina mesmo, acontece um problema, uma situação, quando você tem autorresponsabilidade, você joga o foco para a solução, nunca para o problema, nunca procurando culpados pela aquela situação, que se fosse diferente. Então isso é algo que, quando você tem essa rotina, o teu cérebro ele funciona muito rápido. Na realidade é a inteligência emocional, né? Você está trabalhando o tempo todo. Se todo mundo trabalhasse a autorresponsabilidade, eu acho que os processos de um modo geral, eles iriam funcionar com muito mais rapidez, fluidez e velocidade. Então as 5 dicas que fizeram diferença na minha produtividade foram: primeiro, acordar cedo, todos os dias da semana. Ler um livro que seja ativacional, sempre ter algum livro que te inspire e que te faça entrar em ação. Terceiro, ter sempre cadernos para estar escrevendo, planejando o seu dia, detalhando os seus objetivos, os seus alvos, porque isso daí faz a diferença no resultado e na realização. Quarta dica, fazer jejum intermitente. Pelo menos de vez em quando durante a semana você ter uma rotina, porque quando você faz isso, você aumenta o seu poder de concentração, a sua atenção plena para aquilo que você está fazendo. E quinto, por último, autorresponsabilidade. Que a autorresponsabilidade, quando a gente tem isso, já faz parte dos nossos drives mentais, a gente consegue, diante de uma dificuldade, de um problema, resolver muito rápido, porque a gente não perde tempo gastando energia achando o culpado e sim se autorresponsabilizando pela solução. E você, conta pra mim, você faz também alguma dessas práticas diárias ou tem alguma outra que eu não tenha falado aqui? Conta pra mim, escreve nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém especial e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo café.